Muitas das vezes a vida vai nos cobrar que a gente sejamos desapegados. Muitos de nós somos apegados a ciclos, a pessoas, a objetos e muitos também reclamam, dizem que a vida é como se fosse um ciclo, dizem que nada de bom, nada de novo acontece na vida dela e ao mesmo tempo ela se apega ao passado como se o passado fosse melhor. Muitos dizem, no passado as coisas eram melhores, no passado eu tinha isso, no passado. Mas aí você se esquece que a vida ela é feita de momentos. Assim como tem os momentos bons, tem os momentos ruins. Muitas pessoas acreditam que são frustradas hoje porque na infância sofreu. É que na infância meu pai me batia, na infância coisas ruins aconteceram. Mas o passado ele já passou. E a gente só tem o presente e o futuro. Se eu tenho o presente, eu posso controlar o presente para que no futuro as coisas sejam melhores. Agora, se eu foco só no passado, vou viver como se fosse de passado a vida inteira. E bom, não é isso que Deus quer para nós. A Bíblia vai falar sobre a história de Ló. Os anjos foram até Ló e disseram para ele: olha, a cidade vai ser destruída, mas vão embora você e sua família, e quando estiverem indo, não olhe para trás. A mulher de Ló, ele olhou e se perdeu. Muitas das vezes a gente se perde, porque a gente pensa muito no passado, a gente vive muito no passado. Como se as coisas atrás, como se o que tivesse passado fosse melhor do que hoje. E muitas das vezes nem era dessa forma que a gente pensa. Que a gente fica tão focado nas coisas boas, a gente fica tão focado nas coisas boas que aconteceram, que a gente não lembra que toda a vida teve momentos bons e momentos ruins. E cabe a nós como vamos lidar com as situações. Porque a gente só tem o presente. O passado ele já se foi. E muitas pessoas vivem apegadas a essas coisas. Tem gente que guarda até roupas velhas, roupas que não servem mais para elas, elas guardam, às vezes de recordação, como se aquilo ali fosse importante, como se aquilo ali fosse ter uma diferença, ela guardar. Gente, muitas vezes as pessoas elas guardam coisas velhas, cacareco velho, traia, que não serve para nada e deixa ali acumulando, deixa juntando aquilo ali, deixa juntando e no final não serve para nada mesmo. Mas olha, imagina se Jó ele tinha 10 filhos. Imagina se ele fosse muito apegado aos filhos dele. Ele perdeu todos. Ele teria passado o resto da vida louco, pirado. Imagina um cara que é apegado aos filhos perder todos os filhos que ele tem. Então a mensagem de Jesus é não ser apegado a esse mundo. Eu não estou falando sobre desprezar, mas eu estou falando sobre saber o que é importante para você e o que não é. Porque muitos colocam coisas inúteis, coisas desnecessárias, como sendo algo relevante na vida delas. E realmente não é. Olha, no livro de Filipenses, Paulo vai dizer: eu deixei para trás as coisas do passado e foquei no meu alvo, que é Cristo Jesus. A gente tem que sempre lembrar que não dá para viver com certas coisas. Como, tipo assim, eu não quero que vocês entendam isso como falando, ele tá falando sobre dinheiro. Não, não é sobre dinheiro. Eu tô falando aqui inclusivemente sobre pessoas. Aprenda a finalizar ciclos. Aprendam a não depender de forma, às vezes, sentimental de outras pessoas. Tipo, o cara é solteiro, o cara leva uma vida toda solteiro, aí encontra uma mulher, aí essa mulher termina com ele, ele afunda a cara na cachaça e enlouquece. Mas você não teve uma vida toda antes dessa mulher, você não era outra pessoa antes. Qual é o sentido
de você viver apegado a um ciclo que já acabou. Tem irmãs mais velhas que, tipo, chega lá no fim da vida, lá aos 60 anos, e fica falando, eu tô esperando meu marido voltar pra mim, né? Muitas fazem isso. Aí fala, faz quantos anos seu marido foi embora? Faz 15 anos. 15 anos que o marido foi embora, já conquistou outras coisas, já construiu família com outra mulher, e a mulher tá lá até hoje, esperando o marido voltar. Apegado às situações do passado, apegado às coisas do passado. Gente, pelo amor de Deus, não se apeguem às situações do passado, aprenda a deixar ir. Se Deus tirou da sua vida que não é pra você, não queira pegar de volta aquilo que Deus já te tirou. Olha, Paulo vai falar nas cartas aos Coríntios. Quando eu era criança, eu vivia como criança, eu me comportava como criança, mas eu cresci e eu deixei para trás as coisas de criança. Imagina se eu fosse querer ser o mesmo Efraim quando tinha 15 anos. Não é mais o mesmo, mudou. Não é mais a mesma pessoa, não são mais os mesmos pensamentos, não tem mais aquela imaturidade, porque amadureçam, deixa para trás as coisas de criança, as coisas que era certo você fazer na sua infância, porque tem um momento que tudo bem você errar, tudo bem você cometer erros, tudo bem, tem um momento que dá para você recuperar, mas chega um tempo que não dá mais. Imagina o cara viveu uma vida toda, aí chega nos 50, aí fala, agora eu vou construir minha vida, agora eu vou reconstruir. É mais difícil. Por isso que você tem sempre que andar pensando dessa forma. Eu tenho que focar aqui no presente para que no futuro seja melhor para mim. E o passado tá no passado. O que passou já passou. Não dá mais para voltar. Então sempre pense dessa forma. Aprenda a perdoar. O que tem de gente que não perdoou os pais ainda, que não aprendeu a conviver com a perda. Tem gente que até hoje, já velho, já barbado, fica falando, que meu pai era dessa forma, que minha mãe era dessa forma. Cara, você já tá barbado já, não tem mais tempo pra isso não. Isso aí era lá quando você tinha seus 14, 15 anos, que tudo bem reclamar disso. Mas agora é fase de você criar o seu. Você construir a sua própria vida. Não é mais fase de você ficar lá se remoendo do passado, citando coisas do passado, que não faz sentido nenhum, porque não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Ficar toda hora relembrando do passado, relembrando das coisas que já se foram. O passado, como disse Jesus, né? O passado já se foi, agora eu faço novas coisas. Cristo Jesus, ele veio para nos apresentar o novo, a esperança, a tranquilidade, a leveza. Cristo, ele veio para nos trazer leveza. Como a história dos judeus, né? Muitos se perguntam hoje como que os judeus viraram o que são hoje, como que os judeus são grande parte, né? A maioria dos banqueiros são judeus. E aí muitos lutam contra isso, muitos não aceitam isso, que a maioria dos banqueiros são judeus. Aí questiona, mas é aprendizado que está na Bíblia. Seja leve, aprenda, porque muitas das vezes eles foram perseguidos. E eles aprenderam a carregar poucas coisas. Eles aprenderam a conviver com o necessário, com o útil. Imagina você indo viajar de um estado para o outro, de um país para o outro, levando um monte de bagagem. Não dá para levar um monte de coisa. Você tem que levar só o que é necessário.
Aprenda, no novo, a vida ela é feita de ciclos. No novo ciclo, eu vou deixar para trás o que não é mais útil. Vou deixar para trás amigos que não são mais úteis. Vou deixar para trás coisas, objetos que não são mais úteis. Vou deixar para trás relações que não são mais úteis e vou pro novo. Eu vou em busca do novo, porque as coisas velhas já estão no passado. As coisas velhas já se foram, eis que Jesus Cristo faz novas coisas. Então você pensa sempre dessa forma. Os judeus eles não poderiam carregar muitas coisas, então eles sempre aprenderam a conviver com aquilo que é necessário, com aquilo que dá para se reconstruir com o mínimo. Eles levavam o mínimo, mas eles sabiam que era útil. E você sabe o que é útil na sua vida? Se não sabe, pergunte a Deus. Se não sabe, ore para Deus e pergunte a Ele o que você deve tirar e o que você deve deixar. É hora de reorganizar. Se você quer pensar no presente ou no futuro, é hora de organizar as coisas. Porque senão não vai ter um novo ciclo. Se você não desprende das coisas do passado, você não consegue chegar no futuro. É hora de você focar em organizar e focar em saber o que você deve levar para frente. Porque levar tudo não vai dar certo. Aprenda a deixar para trás as amizades que só te levam para trás. Aprenda a andar com gente que pensa da mesma forma que você. Aprenda a deixar para trás quem não está seguindo o seu caminho. Porque quando duas pessoas se encontram e seguem caminhos diferentes, elas vão chegar a um lugar diferente. Se existem dois caminhos, como é que você vai levar essa pessoa que está indo para outro caminho? Deixa aí. Não tá andando com você, tá querendo ir para outro caminho, vá sozinho então. Deixa ele ir, ó. Deixa aí, vá com Deus. Eu vou sair da sua vida. Vá com Deus. É assim que tem que ser. Você não pode ficar apegado às coisas do passado, apegado no que não é útil para você. Aprenda sempre que Deus, ele traz novidades a quem aprende a se finalizar ciclos. Aprende a deixar para trás o que não é útil. Aprende a deixar para trás tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vem para trazer melhoria. Se não te traz melhoria, tá te puxando para trás. Que é como explica, né? Na física quântica, tudo é energia e tudo está em movimento. Se tudo está em movimento, o que não me leva para frente está me levando para trás. Então eu tenho que pensar sempre dessa forma. Essas amizades, esses ciclos, essas pessoas estão me ajudando a seguir um caminho próspero ou não está ajudando a seguir caminho nenhum? Porque se não está me ajudando a seguir caminho nenhum, significa que está me atrasando. Se algo não me fortifica, está me deixando mais fraco. Então eu tenho que saber o que essas pessoas estão fazendo na minha vida. Entenda isso. Só entre na vida de alguém se for para levar ela para frente. Se você vê que você não pode agregar positivamente na vida dessa pessoa, saia da vida dela, porque você vai atrasar a vida dela. E se você vê alguém que está na sua vida não fazendo nada, não te ajudando, não contribuindo, tire, aprenda a finalizar ciclos, aprenda a deixar ir, aprenda a se desprender para que Deus traga um novo para a vida de vocês. Bom, eu acho que o vídeo já está muito grande. Eu vou ficando por aqui. Essa é a mensagem e eu vejo vocês em um próximo vídeo.